Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, ouvintes do podcast Urbanidades. Eu sou Léo Nami. Este podcast é do Urbandata Brasil, que é ligado ao Centro de Estudos da Metrópole da USP, Universidade de São Paulo. E o tema de hoje, publicações autônomas no campo do urbanismo, e em parceria com o Urbandata tem o grupo de pesquisa DALI, Decolonizar a América Latina e seus espaços, que eu lidero na UFBA, grupo Nômades, e os grupos Lajear e MON, o Nômades é da USP e o Lajear e MON da UFMG, representados por professores que vão ser apresentados daqui a pouquinho. Antes de começar, é importante avisar para quem está nos ouvindo que no site do Urbandata Brasil já está disponível o catálogo bibliográfico São Paulo em Teses. Se você quiser acessá-lo, já podemos baixá-lo no site do Urbandata Brasil. Está aqui comigo Ana Paula Baltazar, que é arquiteta e urbanista, professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da UFMG, membro titular da coordenação colegiada do grupo de pesquisa MON, Morar de Outras Maneiras, que eu citei, e co-coordenadora do Lajear, Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica. Ela foi coordenadora da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo NPGAL, que, cabe lembrar, se tornou nota 7 muito recentemente na avaliação, e faz parte da comissão que regulamenta o reconhecimento do notório saber pela UFMG. Está aqui também o Marcelo Tramontano, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Desde 1990, ele coordena o Nômades USP, que é um grupo de pesquisa, núcleo de estudos de habitares interativos. É professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, do IAL, e editor-chefe do periódico Vírus, que é uma revista ligada ao grupo e que tem temática semestral e é bilíngue, geralmente em português e inglês ou espanhol e inglês. Também está aqui Tereza Speyer, mestre e doutora em História Social pela USP, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde atua no curso de Relações Internacionais, a graduação, a especialização em História da América Latina e nos programas de pós-graduação em Integração Contemporânea da América Latina e História. E ela é vice-líder do grupo de pesquisa DALI e uma das editoras-chefas do periódico Laje, que é ligado a esse grupo e é um dos periódicos da UFBA. João Soares Pena também está aqui, graduado pela UNEB em Urbanismo, um curso que é o único de urbanismo no país, aqui na Bahia. É professor desde este ano de 2023 neste mesmo curso, é mestre em doutor pelo PPGA-UFBA e faz parte do grupo de pesquisa DALI e é um dos editores dos 3 primeiros volumes da revista Laje, já citada, que compõe um dossiê único sobre cidades africanas. Boa noite a todos e todas e todes. Eu sou o Léo Nami, eu sou arquiteto e urbanista, sou professor da FAUF, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, sou professor do Programa de Pós-Graduação PPGA-UFBA e sou líder do DALI e editor-chefe da revista Laje. A gente aqui está para discutir e debater com todos esses convidados maravilhosos essa produção de revistas ligadas ao campo do urbanismo, ainda que com uma pegada interdisciplinar, e publicações, livros ligados ao campo do urbanismo, que são feitos de uma forma mais autônoma, sem passar por editoras, em alguma medida feitas pelos próprios grupos de pesquisa. A gente vai ver questões de como é que é esse trabalho, como é que é o financiamento, e eu queria começar com a Ana, que eu acho que tem o caso mais diferente da mesa. Se não me engano, você me corrija, Ana, foi quando você era coordenadora do NPGAL que se criou o chamado selo NPGAL, que tem permitido que os grupos de pesquisa do programa produzam dessa forma mais autônoma e independente publicações, geralmente em forma de livros, E eu queria saber como é que foi essa decisão de fazer os livros desta forma e por que decidir não fazer por uma editora do porte da editora da UFMG, por exemplo. Bom, quando eu estava na coordenação do programa de pós, a gente estava vendo que tinha uma produção muito grande, tanto dos alunos, dos egressos e dos professores, e que era uma produção que tinha que ficar numa espécie de fila para publicar daí a 5 ou 7 anos na editora da UFMG. E fora que tem umas amarras, assim, do design dos livros, que eu particularmente acho muito feios, do jeito, assim, o material mesmo do livro, Então, quando a gente tem algum trabalho
trabalho que vai precisar de um cuidado gráfico maior, tem um formato um pouco mais engessado da coleção. E a gente começou a pensar muito no próprio grupo, acho que foi muito conversa com a Silk, a gente estava pensando da própria produção do Grupo MON, que a gente estava querendo fazer uma coleção, a gente já tinha em vista a tradução do H2O, do Ivan Illich e alguns outros textos, a possibilidade de publicar um livro do Sérgio Ferro. E aí a gente começou a pensar, e na própria produção do grupo, em ter um selo próprio do grupo para poder fazer uns livros um pouco mais caprichados. E a gente gosta muito dessa produção gráfica, de livros bem escritos e bem diagramados, e que você consegue segurar nas bordas do livro, e o livro, você não tem que ficar com o dedo em cima do texto, e que o texto não está comendo no meio do livro. Enfim, um cuidado assim, editorial que a gente não estava vendo acontecer nos livros em geral. E aí a gente começou a ver a possibilidade dos selos, que é uma coisa que a editora da Escola de Arquitetura, que é uma espécie de braço da editora da UFMG, mas tem independência, tem a possibilidade de publicar por ela. Mas para publicar por uma editora que é da escola toda, a gente também teria que cumprir alguns requisitos, assim. E aí a gente viu a possibilidade do selo. Então a gente propôs na congregação da escola que fossem criados selos, tanto para os grupos de pesquisa quanto para os programas de pós, né? Somos 2 programas de pós aqui na escola. Então a gente tem que ter uma linha editorial, tem que ter o público esperado, né? Quais os livros que já estão meio que sendo preparados. Aí a gente apresenta a coordenação editorial, o conselho editorial, a forma de financiamento, forma de distribuição, política de direitos autorais e desdobramentos na própria escola. Então a gente fez essa proposta do selo do MON e selo do NPJU, depois logo em seguida o Cosmópolis também, que é outro grupo de pesquisa forte aqui na escola, que também propuseram. E hoje no selo do NPJU, quem está à frente sou eu, do MON, e a Renata Marques, que é do Cosmópolis e também da revista Pisiagrama, né, que eu acho que já tem uma experiência editorial muito grande. E no selo do MON, quem está à frente sou Silk, eu, Leta, o Ró e o Thiago Castelo Branco, e João Marcos, lá do IAUSP também, é do nosso conselho editorial. Pelo selo do MON, a gente já publicou, o primeiro livro foi o Canteiros da Utopia, da Silk, depois teve a construção do desenho clássico do Sérgio Ferro, e o outro são 2 volumes do Moradia e Outras Margens, que é uma compilação do grupo que eu e Silk fizemos. Ele existe desde 2004 e a gente fez essa trajetória, né, de 2004 até 2020 e publicamos em 2021. E pelo selo do NPJU, ele tem a coleção especial Notório Saber, que tem o livro dos 2 titulados por Notório Saber em Arquitetura e Urbanismo, pelo UFMG, que é o Joelson de Oliveira, da Teia dos Povos, né, do assentamento Terra Vista, e o Cacique Babau, que tem um movimento muito importante da retomada da terra na Serra do Padeiro, a terra indígena Tupinambá, no sul da Bahia. A gente tem livros de professores, de egressos, de estudantes de doutorado, estudantes de mestrado, mas nunca teses ou dissertações, são sempre livros para um público mais, inclusive para o público leigo, mas um público mais diversificado. Não tem essa amarra de metodologia ou de uma linguagem científica, né, das teses e dissertações. Então nós publicamos 2 na primeira chamada, publicamos mais 6 na segunda chamada, e agora nós estamos na beira de publicar mais 4, e que inclui também coletâneas e livros autorais. Ana, 2 coisas. Precisa burocraticamente, além daquilo que você citou, de o quê? De um CNPJ? E você acha que esse fluxo mais livre para publicação auxiliou no aumento da nota do programa? Não, a publicação ela não chegou a entrar na nota do programa ainda. Era 2017, 2020. A gente começou o selo no final de 2020. Tá. Então ainda não teve esse impacto. Mas o que eu acho que influenciou foi a quantidade de coisas interessantes que não estavam sendo publicadas, mas que já estavam ali, assim, e que obviamente elas apareceram no relatório. Então eu acho que isso sim influenciou. Do ponto de vista da burocracia, ter um CNPJ, o problema todo que a gente foi muito ingênuo, que a gente achou que a editora da Escola de Arquitetura tinha um CNPJ próprio, mas ela não tinha, é o CNPJ da Escola de Arquitetura da UFMG. E isso dificulta muito tudo, porque a gente não pode, por exemplo, vender os livros e receber o dinheiro individualmente para o selo. O dinheiro numa universidade federal ele vai para o limbo, né?
e tem que ser devolvido no final do ano para o tesouro, né, se ele não for gasto. Então isso é uma das dificuldades. E a gente está tentando driblar isso de alguma forma. Por exemplo, a gente não tem a distribuição dos livros, que é outro problema. Então a gente faz parcerias de distribuição. Então tem os livreiros, as livrarias que estão interessadas, que nos procuram, mas a gente não pode receber pelos livros como escola de arquitetura. Então a gente acaba fazendo uma espécie de... Os livros estão disponíveis, eles estão vendidos e aí paga-se outras coisas, né? Isso não é a situação ideal. Então agora a gente está pensando em parcerias com editoras ou livrarias para a gente conseguir viabilizar isso melhor. E só para finalizar, pelo que eu me lembro que você já tinha me explicado em uma conversa privada, eu posso baixar o livro em PDF gratuitamente. Essa compra é se eu quiser uma brochura, né, um livro físico. Como é que vocês conseguem fazer esse livro físico? A gente tem uma tiragem mínima de 300 exemplares, tanto no NPJAU quanto no MON. Alguns do MON a gente fez 500 e é recurso de pesquisa, geralmente, né? E no NPJAU a gente está lidando com recursos da FAPEMIG e da CAPES para poder fazer a impressão dos livros. E a gente está trabalhando com uma gráfica que ela tem uma qualidade de impressão muito boa aqui em Belo Horizonte, que é a gráfica Formato. Tem a alternativa também da gráfica Rona. Então, assim, tem essa coisa dos recursos. A gente imprimiu também livro com recurso da FINEP. Esses 2 volumes do MON e o livro da CIL contaram com recurso da FINEP. Mas os livros todos, assim, tanto do NPJAU quanto do MON, eles partem do pressuposto que é tipo um Creative Commons, que você pode distribuir à vontade, copiar, fazer o que quiser, desde que cite a autoria e que não comercialize. No NPJAU, por exemplo, a gente já recusou o livro que a pessoa não queria que a distribuição fosse aberta. Então, isso é um pressuposto, né, da distribuição aberta, open source, e todos os títulos estão disponíveis. No site do MON tem o selo MON Edições, no site do NPJAU tem o selo NPJAU, com todos os links para todos os livros lá, os PDFs, né? Ok, obrigado. Marcelo, eu fiz uma pesquisa rápida e aí você me corrige. A Vírus é uma revista de 2006, né? Que ela começa a ser publicada num site, que é o site da revista, e ela é uma revista ligada ao grupo Nômades que você lidera. Eu queria saber quando surge o Nômades e qual foi a necessidade que o grupo viu de se começar a fazer essa revista que, das publicações que temos aqui, é a que tem mais longa vida, né? Já tem quase 2 décadas. Queria que você contasse um pouquinho da história do grupo, da revista e por que de publicar uma revista. Então, a gente criou o Nômades em 2000 e na época era o Núcleo de Estudos de Habitação e Modos de Vida. Ano 2000, toda aquela euforia do novo milênio, não sei o quê, a gente começou a receber muitas demandas, né, muitas solicitações da imprensa para entrevistas em jornais, em TV, enfim. Isso foi aumentando, né, foi uma coisa até muito maluca, porque às vezes tinha 3, 4 entrevistas por semana, foi ótimo, porque todos os pesquisadores do Nômades também treinaram da entrevista, justamente porque a gente também se aplicava muito sobre essa questão, né, o que seria esse habitar, não por conta do novo milênio, mas o que era o habitar naquele momento. Talvez por ser um dos poucos grupos que trabalhasse com isso na nossa área, então a gente acabou tendo muita solicitação. O que a gente começou a perceber é que tinha também muita deturpação ou interpretação, às vezes por razões editoriais. Então essas entrevistas acabavam também, às vezes, veiculando opiniões ou coisas que não correspondiam exatamente ou que a gente estava trabalhando ou que a gente gostaria que fosse divulgado. A gente, logo em seguida, 2004, não me lembro exatamente, a gente já vinha trabalhando com a questão dos meios digitais em arquitetura, tanto no habitar, né, em termos de modos de vida, quanto nos processos de projeto e mesmo na formatização dos espaços, né? E eram temas também que não tinham naquele momento muita acolhida na área. Sempre era uma dificuldade, né, de discutir essas coisas, de ter interlocução. Inclusive na época o Lagiar foi um grande interlocutor nosso, entre outros. E aí foi
amadurecendo, na verdade, dentro do Nômades, uma noção também de que a internet era esse novo território. A internet de acesso público tinha menos de 10 anos. O que poderia ser essa difusão via esse novo espaço e utilizando linguagens que fossem próprias dele. Uma questão era justamente essa: o que é um artigo científico quando a gente dispõe de tantos meios para expressar uma série de coisas. Então, um artigo que contivesse, por exemplo, um vídeo, e esse vídeo veiculasse também imagens, situações, afirmações, etc., como isso poderia ser citado num outro texto, num outro trabalho, como parte de um artigo científico. É a mesma coisa para áudio, a mesma coisa para slides, a mesma coisa para outros meios. Na verdade, a gente foi amadurecendo uma vontade de criar um espaço de pesquisa sobre essas coisas, e aí a gente, então, se inspirando bastante no Archigram, newsletter, né, do Archigram, a gente pensou em criar uma newsletter do Nômades. A primeira Vírus, inclusive, ela tem uma parte online, que está online até hoje, e uma parte impressa, que a gente enviava pelo correio para quem pedisse. Qualquer pessoa que solicitasse, a gente enviava gratuitamente. Então, isso foi em 2006. Eram poucos os periódicos nesse momento, todos com uma formatação ainda muito inicial, e essa revista do Nômades era uma voz do Nômades, tanto que o primeiro número era unicamente de pesquisas do Nômades. Depois a Vírus 2, que foi em 2009, a gente tinha várias pessoas do comitê editorial, que é um comitê internacional, então tinha trabalhos também dessas pessoas, e só na Vírus 3, que foi em 2010, que a gente abriu para submissões. Sempre as temáticas, na verdade, correspondiam e correspondem até hoje a interesses de pesquisa do grupo. Então são assuntos que muitas vezes nem estão ainda em pesquisa, mas que estão de alguma forma balizando o pensamento de vários pesquisadores, né? Isso é discutido no grupo e depois validado numa reunião geral, semestral, e aí a gente chega numa temática e faz as chamadas. Então é uma revista unicamente temática, porque não interessaria para a gente, né, como grupo de pesquisa, fazer uma revista que fosse fluxo contínuo, com temas muito abertos. Na verdade, o que a gente estava buscando nesse momento, Léo, também era interlocução. E a internet, né, o advento da internet para o Nômades, possibilitou que o Nômades tivesse uma interlocução, porque a gente está numa cidade de interior, distante de outros grandes centros, enfim, e isso possibilitou que a gente tivesse um contato e uma troca com muitos pesquisadores. Essa decisão de transformar também num periódico com submissões foi um pouco no sentido de convidar outros pesquisadores para fazerem parte da conversa. Isso foi mantido, é assim até hoje. A gente fez, por exemplo, uma linha do tempo das mídias, né, como a gente chamava na época, enfim, de vários meios digitais distintos, meios de comunicação, e aberta para qualquer pessoa contribuir. Tem uma outra que era sobre habitação e meios digitais, então projetos de habitação que tinham algum tipo de informatização no seu espaço físico. Essa parte está online até hoje, mas a gente também se deu conta de que isso era um trabalho muito acima do que a gente conseguiria fazer para uma newsletter. Acabaram se passando 2 ou 3 anos antes que a gente reformulasse e aí fizesse o segundo número. Você falou, Marcelo, da questão dos dossiês temáticos, né? Que ela é puramente temática. Você acha que a Vírus é uma revista A3, pelo que eu também apurei? Essa classificação alta tem a ver com a pluralidade de temas, ou vocês têm procedimentos mais formais que auxiliaram a ela ser tão bem avaliada perto de outras revistas que também têm esse traço mais autônomo? Olha, Léo, a avaliação do Qualis é um capítulo à parte. Poderia discutir horas sobre isso, inclusive critérios que eu, pessoalmente, desconheço praticamente todos. E essa noção de que o fator de impacto é tão importante, para mim, é profundamente questionável, ainda mais num país como o nosso, ainda mais sabendo que os critérios para esse fator de impacto são critérios do norte, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu acho que tem uma questão que, por a gente lançar
temas que são sempre muito abertos para ampliar essa interlocução e etc., a gente acabou, ao longo dos anos, atraindo muitos autores de outras áreas. E é engraçado, por exemplo, assim que fecha uma submissão, um período de submissão, a gente faz uma consulta a todo mundo que submeteu para saber onde ficou sabendo, quanto tempo levou, enfim, ter um balizamento. Muitos autores de outras áreas respondem como se eles considerassem que a revista é da área deles. O pessoal do direito, o pessoal do design, o pessoal da comunicações. Isso é muito bonito, assim, é muito gratificante, porque se a gente pudesse, a gente seria uma revista interdisciplinar, mas a gente tem um enorme orgulho também de ser da arquitetura e urbanismo e de poder ter essa abertura. Eu tenho a impressão de que isso conta como uma popularização, né, uma abertura de áreas. Tenho a impressão que a questão de ter todos os papers em inglês, feliz ou infelizmente, conta também. A gente está fazendo um enorme esforço agora para ter aliás, já faz anos, para ter uma relação mais estreita com autores e pesquisadores da América Latina e da África. Isso é muito difícil porque, compreensivelmente, talvez, muitos desses pesquisadores preferem publicar nos seus próprios países ou então fazer um esforço e publicar em revistas do Norte, talvez. Então, é um esforço muito grande. Essa vírus que está em preparação agora, que é o debate decolonial, teve uma acolhida maior por conta do tema e também porque a gente foi bastante agressivo, eu diria, na divulgação. Então a gente divulgou os programas, para um monte de programas em cada universidade latino-americana, enfim. Então teve uma acolhida maior. Permitiu também que a gente tivesse revisores externos, pareceristas desses tantos países, o que também é excelente. O fato de ter essa versão em inglês, que a gente tem desde o primeiro número, possibilita também acessos. Então a gente tem essa mensuração de acessos de mais de 500 cidades em 60 e tantos países, em média. Mas isso que eu estou te dizendo é uma impressão, porque eu não tenho clareza dos critérios da CAPES. Eu acho que quase ninguém tem, Marcelo. Falando em interdisciplinaridade, América Latina e África, é uma grande oportunidade para passar para a Tereza e para o João. Eu vou começar com a Tereza, lembrando que talvez os ouvintes não saibam, né? Embora a gente esteja falando aqui da Laje, que é uma revista hiper recente dentro dos periódicos UFBA e coordenada pelo DALI, nosso grupo de pesquisa, o DALI colaborou com outras revistas. A gente costuma brincar que as nossas casas viraram editoras desde a pandemia, 2020, quando começou isso. A gente, você e Gabriel Cunha, da UNILA, né, a convite da Paula Jacques, do Laboratório Urbano da UFBA, organizamos uma redobra sobre o giro decolonial e auxiliamos o Marcos de Jesus Oliveira, da UNILA, em vários números, se não me engano, 8, da Epistemologias do Sul, o que vai culminar na revista Laje. Eu queria que você contasse quais são os interesses desse grupo de pesquisa Decolonizar a América Latina e seus espaços, por que o grupo começou a fazer tantos periódicos e por que você julga isso importante. Isso mesmo, Léo. Então, acho que vale a pena a gente começar fazendo um rápido histórico do DALI, assim. O DALI é um grupo de pesquisa do CNPq que foi criado em 2014, na UNILA. Hoje ele está na UFBA, mas ele foi criado na UNILA. A UNILA é uma universidade formalmente bilíngue, com estudantes de mais de 20 países, e logo no começo o DALI já abraçou isso, bilinguismo, interdisciplinaridade, são elementos que a gente carrega até hoje. Apesar do grupo ter sido criado em 2014, né, ele cresceu mesmo a partir de 2018 e 2019. Hoje a gente tem uma equipe bem diversa, com pesquisadoras e pesquisadores de mais de 15 instituições do Brasil, a maior parte brasileiros. A gente até queria aumentar, sempre foi um desejo nosso aumentar a participação de estrangeiros, principalmente dos demais países da América Latina e do Caribe, mas temos representantes hispanofalantes. A gente também tem a colaboração mais esporádica de pessoas do exterior, de outras universidades, lugares da nossa região. Tem muitos arquitetos e arquitetas no grupo, mas tem muita gente das línguas, da história, das relações internacionais, da sociologia, da ciência política, enfim. É um grupo bem diverso mesmo. E aí, desde o começo do grupo, mas depois que ele foi crescendo e ganhando mais corpo, a gente percebeu que a gente tinha que enfrentar o tema da geopolítica do conhecimento.
A gente discutiu bastante em várias reuniões que era importante disputar o mercado acadêmico. Não só o brasileiro, mas latino-americano, que era o nosso objetivo mais próximo, mas em geral. Não só que o grupo, produzisse, mas também que a gente desse visibilidade e ajudasse a circular produções que a gente achava muito importante, principalmente dos demais países latino-americanos e caribenhos, sobre o giro decolonial. E aí a gente começou a fazer parcerias. A primeira delas você já citou aqui, foi com a revista Redobra, da UFPA, primeiro número. Depois a gente estabeleceu uma parceria profícua com uma revista da UNILA chamada Epistemologias do Sul, e aí foram 8 números. A gente trabalhou muito. A maior parte desse trabalho foi feito durante a pandemia. A gente realizou também muitos encontros, eventos. Quem quiser ter acesso depois às nossas redes sociais, mas também tem vários desses encontros no YouTube. E a maior parte desses dossiês temáticos tiveram vinculação com o que a gente chama de curadorias. Esse nome está sempre em debate, se ele é o melhor nome para definir o que a gente faz, mas são encontros semanais ou quinzenais para discutir temas que a gente considera que são urgentes, não só que tem vinculação com o giro decolonial, mas fora também. Então, alguns exemplos de curadorias que viraram dossiês: pedagogias decoloniais, feminismos, estéticas. A gente discutia, estudava, produzia, traduzia, enfim, tinha um trabalho intenso aí da equipe que depois gerava dossiês. Eu vou dar aqui 2 exemplos de dossiês que foram muito importantes, assim, que são os primeiros, já de 2019. Um deles, por exemplo, chama Dossiê Giro Decolonial, Artes Visuais, Arquiteturas e Alteridades. E um segundo, Giro Decolonial, Gênero, Raça, Classe e Geopolítica do Conhecimento. E tem, como eu mencionei aqui, 8 no total, com a Epistemologias do Sul, mais um com a Redobra. O que é importante, eu acho, frisar para quem está nos escutando? Que a gente entende que propor esses dossiês, editorar, trabalhar o design, a revisão, a tradução e depois publicar, nos permite cuidar do nosso próprio conhecimento e do conhecimento das outras pessoas que a gente tanto estima. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Ana, essa pergunta poderia ser para qualquer um, mas eu vou fazer para você na autoridade de professora de um programa nota 7, tá? A gente está vendo aqui vários grupos diferentes, em momentos diferentes, por razões diferentes, resolvendo fazer suas próprias publicações. Há um problema, então, no campo de arquitetura para uma diversidade de publicações? Faltam revistas? No seu caso específico, você falou da fila grande da editora da UFMG, mas há um problema para além disso? É difícil publicar? Não há espaço para esse tipo de publicação? E emendo por uma preocupação que é muito grande no nosso grupo. Você falou que uma das razões para publicar independentemente dentro do NPGAL foi porque você achava particularmente feio o design basicão de uma editora universitária. Qual é a importância do design para você na produção de um campo como urbanismo? Bom, no caso das revistas, eu acho que a gente tem muito poucas revistas em fluxo contínuo nacionais. Eu acho que a gente tem muita revista internacional que dá para os grupos de pesquisa publicarem, mas também você não quer ficar publicando uma revista só. Então, por exemplo, acho que no urbanismo, hoje a gente tem uma revista A1, que é a RBU, que é a Revista dos Urbanos da ANPUR, quase todos os doutorandos acabam querendo publicar nela e tal. Tem uma fila grande, porque fica muita demanda para uma revista só, que é uma revista que é um pouco mais aberta. Mesmo que ela seja temática, ela também tem uma abertura para outros assuntos. O que eu acho mais complicado das publicações em geral é que ou tem um tema muito específico e isso não é possível de acomodar a diversidade da produção de um programa de pós. A nossa pós é uma pós generalista, ela não é uma pós voltada para nenhuma coisa específica, assim, Ela é muito pensada para uma formação de um professor universitário ou de um profissional que vai atuar em política pública ou de um arquiteto e urbanista que vai atuar em demandas sociais especificamente.
E também não acho que vale a pena a gente ficar fazendo temas para publicar os próprios trabalhos, porque nenhuma revista sobrevive publicando os próprios trabalhos. Então, o Tramontano mesmo estava contando da Vírus, que ela começa com uma espécie da publicidade para a produção do grupo, e ela vira uma revista que tem chamada com temas, obviamente, que tem interesse do grupo, mas você não pode fazer uma produção endógena, porque senão a revista não vai ser qualificada de jeito nenhum. O NPJAU já teve uma revista com vários números, que era a revista Topos. Eu acho que particularmente era uma revista miscelânica, assim, e que também vira uma coisa que ninguém quer ler, porque você não vai pegar uma revista para você ler um artigo só. A gente vai procurar coisas que têm um pouco mais de expressividade. A revista que ela é publicada por um grupo aqui da escola, que é a Pisiagrama, eu acho hoje uma das melhores revistas do Brasil, internacionais até, ela só publica em português, mas eu acho que é uma proposta muito boa, que ela é uma revista que trabalha muito com uma linguagem que ela dialoga, coloca em diálogo imagem e texto, mas não tem chamada. É uma revista que ela é temática e a cada tema tem uma pesquisa aí, que é um trabalho hercúleo de procurar as pessoas que vão ter a ver com aquilo e conseguem trazer pessoas com uma diversidade muito grande. Então tem uma abordagem muito dos saberes tradicionais, né? Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Mas também não é nem um pouco, nem de longe, suficiente para a produção de um programa. E aí a nossa opção pelos livros também. E a outra coisa do livro que eu acho interessante é que, se a gente está pensando num programa de pós, obviamente que os artigos rápidos e essas compilações, elas são interessantes, mas também tem um texto de um fôlego maior, assim, tanto para os alunos, né, principalmente doutorado, eles conseguirem ler livros inteiros, que eu acho fundamental. Na nossa seleção do mestrado, a gente coloca 3 livros inteiros, que já é um jeito ótimo de barrar quem não gosta de ler. Então, assim, não tem nada contra a revista, mas eu acho que é muito mais difícil, no nosso campo da arquitetura e urbanismo, a gente conseguir essa sustentabilidade, assim, que eu acho impressionante. O Nômades está conseguindo manter a Vírus, mas também tem, por outro lado, a questão que os temas são variados, obviamente, dentro do escopo, e acabam não podendo publicar também toda a produção do grupo o tempo todo. Então, eu acho que assim, tem uma escassez de espaço para a gente conseguir desenvolver as temáticas com um pouco mais de fôlego, que não sejam só pequenos recortes, e que eu acho que os pequenos recortes são muito válidos para as questões introdutórias, para as novas epistemologias, para as questões contemporâneas. É o jeito da gente conseguir ter as entradas. Então, no Notório Saber, inclusive os 2 livros que a gente publicou dos mestres que viraram doutores, né, do Notório Saber, Joelson Babal, eles são adaptações dos memoriais deles, das trajetórias dos 2, né, para conseguir o título de doutor. São fundamentais, mas poderiam ter sido sistematizados, talvez, em artigos, mas eu achei muito relevante a gente conseguir abrir essa frente também da coleção especial do Notório Saber. E agora a gente já vai ter vários outros também da UFMG que também vão ser publicados com o nosso design, dando continuidade à coleção. Bem, eu queria fazer um comentário sobre o design também, porque fiz a coordenação gráfica dessas revistas Epistemologias do Sul e agora da Laje, e pensar sobre isso tem me ajudado a atuar, uma coisa que eu esqueci de dizer no início do podcast, que eu estou coordenando o núcleo de apoio à pesquisa e à produção editorial do PPH-UFBA. E é um núcleo que ficou desativado e agora talvez tenha que ativar 2 revistas, a Rua e o Caderno de PPH, e pensar sobre as diferenças que essas revistas podem ter. O que a gente reparou com muita clareza na organização de dossiês da Epistemologias do Sul e da Laje, que acredito que seja parecido na questão dos livros e seja parecido também na Vírus, que organiza por dossiê temático, é que pensar um design fechado, por um lado, já ajuda a uma comunicação talvez epistemológica, talvez de ideias. Na Laje, por exemplo, a gente queria que fosse uma coisa que parecesse um zine, fosse informal, que informasse sobre o próprio nome Laje, que tem a ver com favela, que tem a ver com construção improvisada. Então a gente queria um design que parecesse, dá um trabalho do cão, mas que parecesse improvisado.
Para além disso, a gente reparou que um dossiê temático e, obviamente, um livro temático, né, um livro com princípio, meio e fim, faz com que a pessoa se interesse mais e que a publicação circule mais. O sistema de Open Journal da UFBA dá dados para a gente, e mesmo a Laje sendo muito recente, a gente pode reparar que quando o volume 2 saiu, que por alguma razão o volume 2 teve mais impacto que o volume 1, a gente teve mais de 100 downloads em apenas uma semana do volume completo da revista. E a gente teve poucos downloads, às vezes 10, às vezes 20. Atualmente, depois de mais de um mês, o artigo que tem mais acessos e downloads tem 70 downloads, mais ou menos, e a revista completa já está perto de 200 downloads. Faz com que a gente perceba que o download da revista é muito maior do que o download de um artigo. As pessoas estão interessadas em ler a revista e ainda que folhear digitalmente a revista, que é feita como se fosse impressa, mas acho que tem uma questão, então, epistemológica, talvez no campo, né, de urbanismo, do design, comunicar ideias, e não tenho dúvidas que o dossiê retira daquele campo da enorme fragmentação que a Ana citou, uma revista meio miscelânea, que ninguém tem muito interesse de ler, ao reagrupar num dossiê temático, ou ao reagrupar num livro com capítulos e com uma coerência interna, eu acho que circula mais, eu tenho essa impressão. Eu queria perguntar, e acho que é uma pergunta para talvez Marcelo, Tereza, João. Vou pedir para Tereza se fixar mais na questão dos formatos e vou pedir para o João se fixar mais nas questões das traduções, e Marcelo pode responder as duas, né? A gente organiza assim. Tanto a revista Vírus, quanto a revista Laje, quanto a revista Epistemologias do Sul trabalham com traduções, né? Mas trabalham com intenções diferentes. Eu queria que, num primeiro momento, Marcelo e João explicassem das dificuldades de se fazer esse processo de tradução. E aí acho que Marcelo também pode responder, ele comentou isso rapidinho, e Tereza pode responder, que organizou vários dossiês também, da importância desses outros formatos. Caso da Vírus não ser só PDF e artigos, e no caso da Laje de Epistemologias do Sul, as sessões de entrevistas, que têm um peso muito grande nessas publicações do Dali, e dos ensaios, que não são, porque geralmente são muito visuais. Então, queria, começando, organizando, primeira pergunta, Marcelo e João, segunda pergunta, Marcelo e Tereza. No caso da Vírus, eu queria só relativizar alguma coisa aí, porque essa intenção da gente ter, desde o primeiro número, uma versão em inglês dos trabalhos, não era só porque a gente queria dialogar com o norte, né, ou com pesquisadores que tivessem como língua materna o inglês, mas muito porque muitos países do mundo não escrevem em espanhol nem em português. Então, era uma forma da gente conseguir ampliar essa interlocução. Durante acho que os 10 primeiros números, talvez, o que a gente fez era que os pesquisadores do Nômades faziam a versão em inglês ou a versão em português, no caso do artigo ter sido submetido em inglês. Isso entra um pouco também, eu não comentei no início, mas a Vírus ela tem esse caráter de formação dos nossos pesquisadores, vários níveis, não só de lidar com textos acadêmicos, mas própria discussão do que é submetido. O comitê editorial é composto por pesquisadores do núcleo, então o Nômades tem esse caráter de querer formar futuros nucleadores de pesquisa, e aí essa formação mais ampla, né, ela é fundamental, e passou também por essa questão da tradução. E a partir talvez da Vírus 12, eu não me lembro, a gente propôs isso para os autores, mas a gente propôs isso como uma condição para a publicação. A gente nunca deixou em aberto, como outros periódicos deixam, se o autor quer ou não publicar também a versão em inglês. Isso é uma condição, e se a pessoa quer submeter um artigo na Vírus, ela sabe que em algum momento, se esse artigo for aprovado, ela vai ter que apresentar a versão em inglês, porque a gente tem um volume também de trabalhos que a gente recebe bastante superior ao que a gente precisaria para compor uma edição, né? Então isso não chega a ser um problema. Para a questão das traduções, eu acho que é isso. Eu queria, se você me permitir,
permitir, Léo, contribuir também nessa questão que estava sendo discutida agora há pouco, sobre a revista como um volume, e um volume que tem um tema e que tem uma editoria, um trabalho de editoria que é, no fundo, quase que uma curadoria também, e produzido conjuntamente por dezenas de avaliadores externos que também trabalham nesse processo. Quer dizer, é um enorme processo. Então eu queria só fazer esse comentário, também pegando um pouco o que a Ana Paula comentou, né, da leitura de um livro completo e não de um artigo, enfim. Eu acho relevante colocar aqui que hoje a tendência é, na verdade, transformar todos os periódicos em repositórios de artigos. Eu percebo, inclusive, a própria política da Cielo, né, no mundo todo, todas as Cielos, quando você abre a interface gráfica da Cielo, você mal enxerga o nome da revista. Você tem o título do artigo e uma paginação, o projeto gráfico é o projeto da Cielo, e não das revistas. Nesse sentido, eu acho hoje que fazer um periódico e ter esse cuidado, especialmente temático, é um ato de resistência. Pela pertinência dos programas, das associações de pesquisa, dos grupos de pesquisa, proporem pautas para a área, que são os temas que a gente está propondo, né? A gente está contribuindo para que esse debate se faça, para que muitos debates se façam. E eu acho extremamente relevante, eu entendo que dificilmente alguém pegaria uma edição da Vírus e leria do começo ao fim, tendo que os interesses que a gente tem são interesses também muito de artigos, de autores, etc. Mas ainda assim eu defendo profundamente, bravamente, que as revistas continuem sendo produzidas e com temas e com algo a dizer, algo a contribuir nesse grande debate das áreas. Olha, na Vírus passada, nessa que está online agora, né, na 24, 25, tem, por exemplo, um PowerPoint que a gente publicou, um conjunto de slides, que é um ensaio fotográfico lindo, aliás. E a gente continua publicando vídeos. Nas primeiras vezes que a gente fez isso, lá para Vírus 3, Vírus 4, a gente considerava que o artigo era o vídeo, era o filme, e tinha um texto de apoio. E isso foi uma aposta, então tem algumas publicações assim. Os autores acho que não entendem isso dessa forma, então em geral o vídeo, o áudio, ou o que for, é um pouco um acessório a um texto que é um ensaio ou que é um produto de pesquisa. Recentemente a gente tem publicado filmes dentro dos artigos, então eu acredito totalmente nesses formatos e acho que a gente deveria explorar mais. Acho que isso também vem das áreas que essas nossas revistas, com as quais elas dialogam, porque às vezes também são áreas que não têm familiaridade no uso de vídeo, como metodologia de pesquisa, né, nos seus próprios métodos de construção de conhecimento. É isso, eu acho que é um campo a ser explorado, só que agora também, já completando essa questão da avaliação, todos esses critérios também visam a formatar as revistas, e a gente é praticamente empurrado para o JS e para os formatos em PDF. Então isso dificulta muito a experimentação. A gente sempre fez, até a Vírus 23, a gente sempre fez tudo em PHP. E aí o PHP ele te permite uma série de coisas, né? Inclusive navegações nos textos, entre textos e tal. E a partir da Vírus passada, a gente passou a fazer tudo em PDF, o que nos dá muito mais trabalho do que no PHP e que engessa também esse tipo de informação, infelizmente. No caso da Laje, que não tem recursos, com a cara, a coragem, muita vontade de fazer acontecer. O dossiê foi feito durante a pandemia, principalmente quando começou o projeto, no momento em que havia cortes de verbas. Então, a gente estava no sentido contrário de financiamento, era desfinanciamento nas universidades públicas, federais, e aí a Laje está numa universidade federal, e a gente tinha que acumular trabalhos, como a Teresa falou. Trabalho voluntário, então a gente tem obrigações outras, regulares, mas a organização de uma revista no meio de uma pandemia. De fato, foi um trabalho muito exaustivo e que só aconteceu porque a gente acredita no projeto. E é um debate que a gente julgou incontornável. A gente precisava fazer esse debate, a gente precisa fazer esse debate, trazer essas questões para o centro da discussão no nosso campo, e foi isso que sustentou a gente durante quase 3 anos na construção do dossiê. E aí acho que também essa questão do trabalho voluntário tem que ser de fato discutida, a gente precisa encontrar formas de repensar isso, né? Porque trabalho é tempo que é despendido e que precisa ser reconhecido e valorizado. As pessoas também têm contas para pagar, né? Então não dá para pensar só em sobrecarga e pensar em látis, num país em que muitas pessoas que fazem
fazer pós-graduação não têm bolsa, por exemplo. E isso poderia ser uma forma, inclusive, de manter as pessoas na pós-graduação e na graduação. Se tivesse remuneração para esse trabalho de design, tradução, enfim, seria uma forma de as pessoas estarem, de alguma maneira, conseguindo uma fonte de renda para manter suas pesquisas na pós-graduação. Estou muito feliz em fazer parte da Laje e de ter tido a oportunidade de coeditar esse dossiê de uma revista que está nascendo numa universidade pública, com todas as dificuldades que a universidade pública no Brasil apresenta, mas que, apesar disso, tem uma contribuição e um desejo muito grande de fazer acontecer. Então, eu vou responder isso, mas eu me senti provocada pela Ana eu queria comentar a coisa do livro e da revista. Eu gosto muito de livro também, Ana. Se não fosse, talvez, a morosidade das editoras universitárias, nós do DALY teríamos feito revistas e livros. A editora da Unila, pelo menos na época que a gente estava começando as nossas publicações, estava demorando 3-4 anos para publicar um livro. Claro, tem a ver com uma universidade nova, com uma editora nova, e a gente chegou a conversar sobre isso, eu lembro. Nós vamos arriscar, a gente produz, manda para a editora, ou a gente lança agora, porque tem uma coisa da urgência mesmo do tempo, a gente quer disputar esse tempo nosso. Então, assim, eu me senti muito provocada e achei muito interessante o que você falou do livro, e produzir um livro que não seja para o livro digital, né, assim, em outra perspectiva, o design, todas as questões, mas me lembrei disso, do quanto é difícil contar com as editoras universitárias. Tem hoje em dia muito os programas de pós-graduação, têm publicado livros com verbas da CAPES, do PROAP CAPES, etc., mais rápidos, em editoras independentes, mas não tem verba normalmente para o cuidado, por exemplo, que é esse que você falou, desse cuidado do design, esses livros belos. Normalmente os programas com verba CAPES têm que fazer o orçamento mais barato mesmo e com uma coisa muito mais reduzida, assim. Então, fiquei impactada com o que você falou, mas pensando o quanto é difícil produzir livros e lançar livros. Agora sim eu vou responder a pergunta que você fez, que tem a ver com os formatos. Nós temos tentado dar muito espaço para as entrevistas, e eu devo dizer que eu me reapaixonei pelo gênero das entrevistas. É impressionante como esse gênero, em muitas revistas, ele é menor. Nas revistas da área de história, por exemplo, quase nunca tem entrevista. Quando tem, é uma exceção. No caso da Laje, a gente tem dado um enorme destaque para as entrevistas. Elas conseguem ler o nosso tempo, e eu sinto que as pessoas também se sentem muito mais à vontade, inclusive para tratar de temas polêmicos, temas difíceis, temas doloridos. As entrevistas, epistemologicamente, elas vão. Isso é uma opinião pessoal, né? Em grande medida, as entrevistas, elas expandem a barra do epistemológico aqui, elas disputam esse espaço, elas vão mais além do que o artigo tradicional mesmo, em revistas diferentes. Outro gênero que a gente tem explorado muito é o dos ensaios. A visualidade tem um peso enorme, não só para as pessoas que trabalham com isso, não são só arquitetos que publicam ensaios que têm um peso visual. De outras áreas do conhecimento, isso também é muito forte. É belo, a gente também se preocupou em ter uma revista que siga sendo, né, muito bonita, esteticamente muito bonita. E nós estamos desafiando também, acho, é uma revista nova, que não tem o Qualis em cima, nós estamos desafiando as estruturas dos artigos científicos. Tem alguns mais tradicionais, tem outros muito menos ortodoxos no campo. Não é fácil fazer isso, mesmo para quem tenta descolonizar a linguagem, descolonizar a escrita, etc e tal. E eu queria lembrar uma última coisa, como a gente conta e espera contar com a colaboração de outros latino-americanos e caribenhos, o Brasil é o único país que usa o Qualis, os outros países não. Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, de como é estratégico convidar colegas dos demais países latino-americanos que não têm a preocupação do Qualis. Eles podem publicar em revistas brasileiras, vai valer muito para eles a publicação em revista brasileira, mas não é determinante o Qualis para as progressões, para as carreiras, etc. Isso nos deu muita liberdade. E isso fez também com que muitos estrangeiros e estrangeiras aceitassem com muita facilidade publicar na nossa revista, nas que a gente organizou e nessa que a gente está agora. A gente está tão acostumado a lidar com o Qualis, que a gente esquece que tem outras métricas e outras coisas em outros países da nossa região. Antes de falar da tradução,
Eu queria complementar isso que a Teresa estava falando sobre as entrevistas, sobre a importância que elas têm na Laje, especificamente no dossiê sobre as cidades africanas. A gente teve, no total, 10 entrevistas distribuídas em 3 volumes, né? Nessa entrevista a gente consegue estabelecer um diálogo. Esse diálogo é feito com acadêmicos, acadêmicas e também com ativistas. E aí eu quero frisar essa questão porque, na maior parte das revistas científicas, os ativistas, pessoal de movimentos sociais, não tem lugar, né? Porque não atendem aos pré-requisitos científicos para você ter um texto publicado lá. Só que a gente tem muito a aprender com essa galera. Com as entrevistas que a gente faz na Laje, no dossiê, a gente consegue dialogar com pessoas que têm uma contribuição gigantesca para nos dar, mas que de outra forma talvez isso não fosse compartilhado em outras revistas, por exemplo, que tem uma preocupação com o formato e com, enfim, quem é o autor do texto, qual é a titulação. E aí, falando das traduções, a gente achou importante traduzir textos, porque se a gente queria discutir questões em cidades na África, a gente precisava dialogar com pessoas que estão lá pesquisando ou pesquisando sobre lá, mesmo que estejam em outro lugar. Pessoas que são de lá, mas que estão em universidades do norte, por exemplo. E aí, uma outra questão é que tem textos que são muito importantes, mas que não circulam aqui. São textos que não foram traduzidos para o português ainda e que não circulavam aqui. E aí é preciso considerar que existe uma dificuldade no nosso país de acesso à literatura que não seja em português. A maior parte das pessoas não fala outro idioma. Essa é a regra, na verdade. Então, na medida em que a gente se propunha a fazer essa discussão sobre cidades africanas na África, na diáspora, considerando que a diáspora também não era só o Brasil, a gente precisava fazer esses diálogos com pessoas que estão em outros contextos, em outras línguas também. Essa tradução facilita e oportuniza o acesso a uma literatura que para o estudante ou pesquisadora que não fala inglês ou espanhol ou outro idioma que não seja português, esse acesso não seria tão fácil, né? Seria difícil. E a gente viu na revista uma oportunidade de viabilizar um pouco isso. Infelizmente, a gente não consegue traduzir tanto, e essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, a gente não tem recurso, e a gente não é tradutor, então a gente contou com trabalhos voluntários de pessoas do próprio DALI, mas também de colegas que a gente conhece e que se dispuseram a traduzir textos. E aí, dos textos que a gente recebeu, que a gente publicou, foram 37 textos no total, 8 são traduções, sendo que 7 são traduções do inglês para o português, e um é um texto que foi traduzido do espanhol para o português. E teve uma entrevista também traduzida, foi feita em inglês originalmente, e a gente publicou ela em português. Então a tradução, ela de fato tem um papel importantíssimo e central no material que a gente escolhe, que a gente decide publicar, pela importância que tem aproximar os nossos pesquisadores, nossos estudantes, quem está interessado nesse tema, com outras realidades e outros contextos, para além do que tem já disponível em língua portuguesa. Agora sim, outros textos que a gente traz também disponíveis. Eu queria finalizar sendo um tiquinho mais otimista e também aproveitando para desobliterar uma informação que eu acabei não dizendo. No caso da Laje das Epistemologias do Sul, a gente conseguiu pelo menos, né, nessas estratégias que Teresa falou, pagar o designer, porque a gente julgava que era o trabalho mais centralizado, e informar que o design, tanto da reformulação da Epistemologias do Sul quanto da Laje, é de um estudante de pós-graduação do PPGAL, o Oswaldo Freitas, que é um pesquisador do DALI desde sua época na Unida. Eu queria também finalizar informando para os ouvintes que este podcast está em várias plataformas digitais e o Urbanidades tem várias redes sociais. E queria agradecer muitíssimo a Ana Baltazar, Marcelo Tramontano, João Pena e Teresa Speyer. Eu acho que eu também, né, fazendo minhas as palavras do João, eu estou muito feliz de ter feito limonada com limão no período da pandemia e o grupo de pesquisa ter se tornado esse grupo que faz publicações, o que não era planejado. Espero enormemente, acho que vai acontecer, né, que nós tenhamos conseguido inspirar outros grupos a tentarem iniciativas semelhantes, e acho muito importante, fazendo minhas as palavras do Marcelo, a gente continuar conversando sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida de que é necessário que a gente discuta sobre
o que é produzir revistas no campo. Podemos fazer um livro no NPEGAL a respeito, um dossiê na Vírus a respeito, um dossiê na Laje a respeito, mas eu acho que também escrever e fazer circular essas experiências junto com esse podcast pode ser uma oportunidade, e agradeço ao pessoal do Urbanidades por ter dado essa oportunidade para nós discutirmos e ajudarmos a difundir essas ideias. E obrigado a todas e todos aqui. Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.